estamos aqui, já dei uma visão geral sobre a base e sobre o que é a pesquisa. Aqui a gente começa carregando as funções e definindo um pouco sobre o ambiente de trabalho. Eu estou com as bases todas carregadas aqui, porque teve algumas bases que demoraram um pouquinho mais, e olha que eu estou com uma máquina mais recente, mais potente, ela tem pouco mais de 40 GB de memória RAM, então ela é uma base, é uma máquina boa, e mesmo assim deu um trabalhinho para processar. Já deixei prontinho, então talvez a gente nem passe por isso. Pode ser que a gente passe, mas como ele fica armazenado em cache, o processo vai ser mais rápido. A gente começa carregando aqui o Censo BR, então instalem se você não tiver instalado. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar essa visualização. Pacote Arrow, para a gente trabalhar com essa base enorme, que a gente vai trabalhar com um dado formatado no seu estilo Parquet, no seu formato Parquet, é uma estrutura de dados. Carregamos dplyr, ggplot, GeoBR, Scale, Showtest, e aí aqui eu começo a trazer configurações para os nossos gráficos, tá? Então isso aqui já é bem conhecido, então o nome da fonte é Merriweather, e a gente traz ela para o nosso ambiente. Defino aqui para toda vez que eu fizer visualizações trazer essas funções, crio uma função, aqui ela está minimizada, mas a minha função para personalizar os meus gráficos já estão aqui, eu chamei ela de rocha, defino isso também e posso utilizar uma outra função chamada rocha mapa, caso eu tenha interesse também, beleza? Lembrando, isso aqui é uma outra função para visualização de gráfico, então eu posso alternar entre uma e outra, tá bem? Então, quando for conveniente usar uma, eu uso. Quando for conveniente usar outra, eu uso. Beleza, aqui eu deixei anotado algumas informações gerais sobre as informações que a gente já disse na videoaula anterior. Lembrando, se você chegou aqui de paraquedas, dá uma olhadinha na outra aula para explicar um pouquinho sobre o que é a pesquisa e o que diferencia as bases de dados que a gente vai trabalhar aqui nessa videoaula e como você pode aprender sobre esse processo. E aqui a gente começa utilizando aquela primeira funçãozinha que a gente viu aqui no nosso slide, no slide que a gente viu na aula anterior. Então eu estou puxando aqui o censo para 2010, lembrando que quando atualizar, o pessoal do IPEA vai atualizar esse pacote. Acredito que tem um processo de atualização assim que esse processo for disponibilizado. Provavelmente, como eu comentei, o IBGE já falou que essa base vai estar pública no dia 31, provavelmente o IPEA já deva estar trabalhando com esse processo de atualização, então aqui a gente só vai alterar esse argumento quando esse dado for atualizado. Colunas que a gente vai trazer, aqui eu sei, porque eu já acessei o dicionário, eu falei sobre o dicionário que a gente vai ver no finalzinho dessa exposição. Então eu estou trazendo a variável de peso, a variável de sexo e a variável de idade. Também trago essa informação para trazer no formato português e eu deixo o show progress aqui em falso porque não tem necessidade. Isso aqui já está carregado aqui no meu ambiente, ele está aqui em pop. Note que a estrutura do argumento é uma forma, ele está em lista. O que eu faço aqui é carregar, isso já está no meu ambiente. Você vai dar um Ctrl Enter. Classe, lembra, eu falei que ele estava numa estrutura de arrow, a gente consegue trabalhar com ele utilizando o dplyr assim que a gente tem ele no ambiente, e em seguida a gente chama a função collect para ele virar uma estrutura do data frame que a gente quer, beleza? Então só para a gente visualizar, a gente tem aqui as primeiras 6 linhas da nossa estrutura de dados que a gente puxou. A gente tem essa informação como a gente estava procurando, e em seguida a gente vai criar uma nova variável chamada de age group. Como eu já rodei esse script para testar, eu criei recortes, então cada nova variável vai aparecer assim. Então só para entender o que aconteceu aqui, na prática eu criei uma age group para classificar cada indivíduo dessa amostra. Se ele tem idade inferior a 5, ele vai ter 0 a 5 e assim sucessivamente para cada uma dos indivíduos que aparecem nessa base amostral vai ter essa classificação. Então eu rodo isso aqui também. Então eu só gerei uma nova variável para ficar bem claro. Em seguida o que a gente vai fazer vai ser um processo de calcular a pirâmide etária. Então se for do sexo feminino, a gente vai atribuir uma característica, se for do sexo masculino, a gente vai atribuir outra característica para a gente gerar a nossa pirâmide DF. Então, ele está fazendo esse cálculo aqui para a gente. Notem que toda vez que eu chamo esse collect, ele faz exatamente essa coisa que eu acabei de dizer. Até aqui, ele calcula no seu formato interno. Ele não traz para a memória do R, ele está acessando o Parquet. Quando eu chamo a função collect, ele vai trazer para mim isso num data frame. Então, notem que eu trouxe exatamente o data frame de 30 observações e 3 variáveis. Se a gente clicar, é exatamente esse procedimento que eu trouxe aqui, tá bem? Note, aqui eu utilizei também a informação que diz respeito ao peso.
que a gente precisa utilizar aqui no nosso procedimento, beleza? Se eu não estiver enganado aqui, ó, o peso amostral é essa variável aqui. E isso está contido também no dicionário que a gente vai ver no final do processo que a gente vai fechar, beleza? Então tenho aqui uma distribuição, vou filtrar aquilo que foi NA e agora vou criar uma nova coluna chamada pop count, se masculino, pop count, se não, deixo negativo, e aí só para ele ficar alinhado à esquerda, beleza? Criamos essa informação, agora um gráficozinho que a gente já está acostumado, e aqui está o nosso gráfico de população etária, de pirâmide etária do Brasil em 2010. Quando sair os microdados de 23, a gente vai conseguir fazer isso direto nos microdados. Evidentemente que a gente já consegue fazer isso aqui com o dado agregado que foi divulgado já há mais tempo pelo IBGE, tudo bem? A gente poderia gerar isso, inclusive, a partir lá do Sidra, que para quem chegou no canal aqui de paraquedas, já consegue acessar isso há mais tempo, beleza? Segundo passo aqui que a gente vai fazer, vai ser acessar informações de saneamento por região. Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui vai ser trazer informação de saneamento, lembrando a gente está lidando com agora uma função diferente aqui, lembrando que a gente trabalhou com a read population antes, agora a gente vai trabalhar com a domicílio, lembrando que a gente aqui está ainda trabalhando com a informação de amostra, tá bom? Então a gente está fazendo essa leitura, ele já carregou porque eu falei que agora há pouco que essa informação ficava armazenada em caixa, então automaticamente ele traz isso mais fácil. Notem que trabalhar com o Parquet, quando a gente utiliza essas funções, permite a gente trabalhar com uma sintaxe muito parecida com a do dplyr que a gente já está acostumado. Então, aqui eu estou chamando de SD, é esgoto, tá bem? Domicílio e esgoto. Então, eu estou fazendo esse processo aqui para calcular isso para mim. Depois disso, eu chamo um summary aqui da base, ele está fazendo esse cálculo com base lá nos microdados em formato Parquet, mas como eu trago a função collect, ele traz isso para mim em forma tabular. Então, aqui eu já tenho uma descritiva da variável que eu criei de cobertura, que é essa variável, ou seja, rede, cobertura de rede de esgoto em relação ao total, então criei essa variável para cada uma das regiões. Então, a gente tem aqui os percentuais, tudo organizadinho para a gente poder calcular. Em seguida, aí eu tiro esse summary, note que a gente tem regiões que tem praticamente 100% de cobertura, mas tem outras regiões, a média era muito baixa. 30% das regiões tinham cobertura de rede de esgoto. Isso é um dado informativo e a gente precisa verificar como isso aqui mudou ao longo aí dos últimos 12 anos que a gente teve censo. Então a gente tem uma distribuição, note que no sudeste a gente tem muitos outliers para baixo, mas a maior parte fica concentrada ali a partir dos 80% de cobertura. E aqui as demais regiões. Note, você pode fazer isso aqui depois para o seu estado ou para uma região específica que você queira explorar, tudo bem? Agora a gente vai partir para um processo de criação de mapa, e aí a gente começa a visualizar outras informações aqui. Na verdade, a gente vai ver não outras informações, mas a informação de cobertura de rede de esgoto, mas visualizar isso no mapa. Então a gente puxa a informação aqui das coordenadas geográficas que limitam o território brasileiro e as regiões, a gente puxa isso, depois eu puxo para municípios, para desenhar isso também no município, ele está mais rápido, porque, como eu disse, ele já ficou armazenado em caixa porque eu já fiz já rodei esse script em inglês, juntamos os dois datasets e agora a gente simplesmente roda o nosso mapa. Ele demora um pouquinho, porque, note, são mais de 5.500 municípios no Brasil, então ele demora um pouquinho, mas a gente tem aqui exatamente a cobertura de rede de esgoto. E aqui embaixo a gente tem essa legendinha. Lembrando, você, assim que sair esses dados, você consegue fazer exatamente esse tipo de visualização aqui, sem nenhum tipo de problema. Agora, finalmente, a gente começa a trabalhar com as informações de setores censitários. E aí aqui, uma informação que eu queria trazer, lembrando, setores censitários, a gente está lidando com a informação do universo, ou seja, são todos os respondentes da pesquisa estão nisso, mas a gente só tem acesso à informação agregada, ao nível de setor censitário. E aí, essa base em particular, a gente tem outras bases dentro dela, outras 5 bases dentro dela. Então a gente tem a informação, na verdade são tabelas, né? Você tem a básico, a entorno, que a gente tem informações sobre iluminação, calçada, arborização, etc., e tudo isso está documentado na base que a gente vai ver no dicionário lá no finalzinho. Domicílio, pessoa responsável e pessoa renda. E a gente tem aqui domicílio renda, domicílio responsável renda, tá bom? E aí a gente tem um dicionário para isso também. Aqui a gente vai começar a puxar essa básico, tá? Para a gente visualizar algumas informações e depois a gente vai ver a de renda.
Em seguida, o que a gente vai fazer vai ser selecionar as informações que a gente precisa para levar para o nosso espacinho. Selecionamos aqui o tract básico e selecionamos apenas essas duas variáveis. Essa variável aqui a gente já sabe também o que é. E aqui a gente já sabe também pelo nosso próprio pacote, beleza? Então a gente tem aqui inclusive uma descrição sobre o que cada uma dessas variáveis são para gente. Trazendo aqui renda, depois o que a gente vai fazer vai ser juntar essas duas informações e ver renda per capita de cada um desse nosso dataset. A gente junta essas duas informações, tiramos aqui, a gente tem a renda per capita de cada um dos setores censitários. Aqui a gente está trabalhando ainda no nível Brasil, a gente não filtrou nenhuma informação específica, mas a gente tem aqui exatamente a informação que a gente precisa. Aqui, deixa eu só conferir essa informação, são informações relacionadas à quantidade de pessoas que estão nos setores censitários e a renda per capita desse setor censitário, de cada um domicílio que a gente está dividindo ali para o setor censitário. Então, é uma renda per capita domiciliar, mas dentro do setor censitário. Feito isso, a gente tem aqui a nossa informação e agora a gente começa a olhar para município. O que eu vou fazer? A partir daqui você pode escolher seu município. Eu escolhi o município de Ouro Preto, município onde eu morei. Para quem acompanha o canal, sempre gosto de olhar para Ouro Preto. Então, eu utilizo a função lookupMuni para buscar dentro do pacote GeoBR Ouro Preto. Então, ele vai buscar e vai localizar o ID dessa informação. Aqui ele pediu um ano agora para mim. Curioso que geralmente ele nem pede ano, mas a gente pode colocar aqui year. Vamos pegar aqui e pegar essa informação aqui, 2010. Vamos puxar essa informação. Ele já está fazendo o processo de download, puxou aqui as informações, localizou Ouro Preto, note que saiu aqui embaixo para mim, e em seguida vamos puxar as informações relacionadas à delimitação do território de Ouro Preto. Já está no ambiente. O que a gente vai fazer agora é trazer a informação relacionada aos setores censitários de Ouro Preto para a gente ter essa posição, essa informação específica dentro do nosso mapinha. Essa informação já está disponível para a gente. Agora a gente plota o mapinha aqui dos setores censitários de Ouro Preto. A gente vai notar que vai ter algumas regiões que quando a gente puxar o dado, para jogar o dado aqui em cima e a gente entender a distribuição da variável nesse território, alguns territórios em específico podem ficar sem informação. E isso a gente vai explicar já por que acontece. A gente tem que, agora, eu uso essas duas informações apenas para checar como as duas variáveis estão em cada um dos datasets e a gente nota que uma está no formato numérico e outra está no formato caractere. Para eu conseguir juntar em seguida a informação de setor censitário com o dataset de renda, por exemplo, eu preciso que essas duas informações estejam no mesmo formato. O que eu faço aqui é simplesmente transformar ela em numérico, beleza? É isso que eu faço aqui nesse trechinho. Feito isso, a gente consegue cruzar essa informação e em seguida a gente gera o nosso gráfico, beleza? A gente gera o nosso gráfico e a gente tem a renda per capita dos setores censitários dentro do nosso município que a gente está analisando aqui, que é Ouro Preto. Note que aqui a gente ficou sem informação e aqui a gente ficou sem informação. Se a gente olhar aqui anteriormente, isso aqui provavelmente nos dá um bom indício de que aqui não tem pessoas que residem nesse território, provavelmente pode ser vegetação ou algum outro território, algum relevo que não tenha pessoas residindo, portanto fica sem informação mesmo, beleza? Inclusive isso a gente encontra na documentação do próprio IBGE. Eu vou fechar por aqui, na próxima aula a gente segue e a gente vai avançar um pouquinho mais para compreender um pouquinho mais de informação, explorando outros territórios, inclusive aqui do nosso estado de São Paulo. Forte abraço, eu te vejo na próxima aula.